E aí galera, a saga do Dia do Julgamento rendeu muito e uma das lutas mais interessantes aconteceu no sexto capítulo de Legião do X, quadrinho que já começa com David no cume do Monte Olimpo em Araco. Ali o mutante reparou a presença do Celestial dizendo que já estava esperando pela visita da entidade, que ia reduzir tudo que ele fez em um dedo para cima ou para baixo, que como resposta chamou David de criança-deus, destruidor e criador de universos, até perguntando sobre qual dos dois apelidos gostaria de ser julgado. O mutante estava em dúvida sobre ter feito ou não a coisa certa, e aí chegamos na parte mais interessante que aconteceu entre ele e Uranus. Contou que tudo começou com trovões geométricos em um céu rubro e que de certo modo o Eterno é um criador, mas no caso de armas de destruição. Não um deus, mas um artista enviado para varrer aquele mundo. Um instrumento abominável com motores de fúria, tendo uma hora para transformar aquelas férteis planícies num deserto empoeirado, e foi o que aconteceu. Legião continuou contando com detalhes, como por exemplo, a isca que não fica do lado perdedor e por isso é uma boa ideia mantê-la do seu lado. Mas se não for possível, alguém tem que dar um jeito, como foi o caso do Noturno, que enganou a poderosa mutante fingindo que antes da luta, seu povo cumprimenta dando as mãos. Tanto que ela foi cumprimentar dessa forma e acabou sendo levada para longe, mas como é agressiva, rapidamente quebrou um dos braços do herói, que admitiu perder a luta para sair dali, deixando a moça furiosa. Apesar do plano funcionando, porque se ela ficasse do lado do Uranus, as coisas podiam ser piores. Por ali, no alto das montanhas, o Legião observava as armas começando a destruição, e foi aí que entrou em cena. De acordo com ele, há um ponto onde as palavras não funcionam mais e aonde reside o seu poder. Lá que os motores pegam sua ingenuidade, drones de música líquida, colosso fotônico, radiações elementais, horrores de mecanismos e matemática, vivos como todas as criações de um fabricante de brinquedos transcendentes. Aparentemente vendo como essas máquinas são complexas, que ficou curioso para conhecer o Eterno e tentando evitar mais destruição, pediu para lutar longe dali. Até comentou que o Portal dos Párias era um cantinho no sopé do Monte Olimpo para aqueles que não se sentiam bem no paraíso tropical. Mas levou só 3 minutos para uma enguia gigante chegar ali e começar a destruição. Apesar dela ter menos sucesso com os residentes, já que o Noturno voltou e começou a ajudar a galera que tentava fugir. Detalhe que é alimentado pelo poder do Legião para aumentar seu alcance, que por sua vez estava longe dali encarando Uranus. Assim comentou mais uma vez sobre o ponto onde as palavras param de funcionar, mas vai além, porque vale o mesmo para ações, e os dois chegaram em um nível além do físico. Mas o verdadeiro conflito permaneceu, que era duelar com possibilidades, esmagando futuros contra abstrações, espancando linhas do tempo contra respostas e retaliações, que existem apenas em hipóteses. Mapear o movimento de trilhões de variáveis para testar e vasculhar, esmagar multiversos em potenciais, trocar balas, socar, dançar, tocar, cortar e morder, destroçar, competir em modos infinitos. Sentir o calor cósmico da morte em um faz de contas, cataclismos em sonhos e depois de milênios e eras, depois de apenas 10 segundos, viram que estavam igualados, mas continuaram pensando em mais desafios estranhos. Inclusive, Noturno continuava salvando aquelas pessoas e sequer perguntou se podia teleportar todo mundo para a realidade criada no cérebro do Legião. Nesse momento, Uranus disse que se os dois fizessem o que viram nas visões, ambos seriam desfeitos, perdidos na memória e tempo, tanto que o Legião disse que já fez isso antes, mas foi lembrado que agora é diferente, porque tem o respeito das pessoas que precisam dele. Outra coisa interessante sobre o Noturno nesse momento é que quando tentou salvar um batalhão de guerreiros, se revoltaram porque para eles é um insulto parar uma batalha sem permissão. Aparentemente, queriam levar até o fim ou entrar em acordo antes de sair.
Já se tratando do Uranus, tentou plantar algumas coisas na mente do David, como perguntar se morreria mesmo pelas pessoas como eram naquele momento, sem ter a chance de guiar ou esculpir o povo. Até mencionou Charles, que é um ponto bem delicado na história do mutante. Foi aí que o rapaz perdeu a paciência partindo para cima, sabendo que o oponente tentava usar a culpa e ressentimento, que são seus maiores pontos fracos. Porém, Uranus segurou e começou a desfazer o David, no que foi descrito como átomo por átomo. Por sorte, foi salvo por alguém com a aparência do Banshee e os poderes de um espírito da vingança, que por sua vez disse que o garoto não ia morrer, já que está sob a proteção de um poder superior. O cômico nessa cena foi o Legião tentando se soltar usando a projeção de energia, mas não causou efeito nenhum, o que deve ter sido meio que no automático. Mas a mensagem mesmo foi que não ia morrer naquele momento. A história continuou com o protagonista contando que construiu o altar, que é uma realidade bolha, dentro da própria psique, como um local maravilhoso, um jardim de cura para a mente que nunca foi inundado pelo medo e raiva, mas aqueles refugiados chegaram tão abalados que mesmo com todo esse poder pensou que fosse quebrar, o que quer dizer que estariam perdidos porque seriam presas para coisas famintas que existem no espaço onírico. Porém, o pior mesmo foi saber que tinham máquinas no plano astral já se preparando para atacar. Ou seja, foi a hora de agir porque seu povo precisava de ajuda. Foi aí que chegou com tudo, expandindo seu universo privado, colocando física no empírico, criando chamas para espantar os lobos, afiando lanças para afugentar os ursos famintos e, acima de tudo, curando enquanto lutava com as máquinas. Outra coisa que irritou foi o portal destruído pelo Uranus, mas logo deixou de ser um problema porque mais um entrou em funcionamento. O negócio é que a luta não pôde continuar porque o vilão já tinha metido o pé, o que quer dizer que até aí não teve o famoso momento heróico. Outra coisa interessante foi a conversa com o Magneto. Legião pensou que não ia fazer parte do plano pela fama da instabilidade, mas o líder comentou que confiança é uma coisa que demanda tempo e não tinham esse luxo. Junto da tempestade, tinham que colocar o plano em prática, o que quer dizer que precisavam de alguém poderoso para defender o planeta das máquinas e ainda sair vivo. Então sim, ele confiava no Legião para um trabalho tão importante. O Deus Mutante teve sim seu momento grandioso, já que lidou com todo aquele arsenal sozinho, enquanto Magneto, Tempestade e Homem de Ferro seguiam com um plano para derrotar o Maquinista Eterno. David comentou que não há volta para o mestre do magnetismo, porque fez um juramento, sem ressurreição para os membros do Grande Anel. É uma questão de princípios. Lamentou pelo que aconteceu e até pensou que podia ter sido ele mesmo se não tivesse se afastado ou ido até seu povo. Então voltou com um questionamento. Levando em conta tudo o que aconteceu, fez a coisa certa? Por fim, o Celestial deu um joia, o que não mudou muita coisa, porque o herói não se sentiu nem um pouco melhor. Ainda disse que é muito fácil virar um dedo pelas escolhas de alguém. Difícil é ser a pessoa que tem que conviver com elas. Mas e aí, curtiram essa luta? Comentem aqui embaixo, deixem aquele like, se inscrevam e ativem o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões e se quiser me seguir nas redes sociais, estão todas aqui na descrição. Até o próximo vídeo!